rainha zumbi estava fazendo uma proposta para a rainha dos Blood, pois ela queria fazer uma guerra entre os países A e B, assim querendo pagá-los com 30 mil toneladas de ouro. Lan Ling, ouvindo isso, ficou surpreso com tanto ouro. A rainha não estava gostando de ser tratada desse jeito. Lan Ling, muito nervoso, pediu para a rainha se acalmar e escutar a mulher. Então a rainha deu um passo à frente e falou: mulher humana, ninguém pode me derrotar, a não ser um certo alguém. Então, se vou causar uma guerra, quero tudo em dobro. A rainha dos zumbis então disse: faça uma guerra e eu pago. Assim as duas rainhas acabam entrando em acordo. 2 semanas depois, o intercâmbio entre os países estava prestes a começar, e todas as pessoas do mundo estavam ligadas para ver o poder militar dos países. E o objetivo desse ano era capturar algumas ilhas. Então, depois de algumas horas, todos os presidentes e militares chegaram na Iraguá. Para a distração das pessoas, as presidentes fizeram uma partida de vôlei entre os países A contra o B. Até o careca do Jin estava na praia. As pessoas vendo o Jin se perguntavam por que esse cara estava com uma máscara de zumbi. Já o Jin estava surpreso, pois Violeta estava com suas 2 pernas. E o presidente apenas disse que Violeta ganhou uma prótese da doutora da academia. Então, sem enrolar muito, a partida entre as garotas começou. E Jin, como sempre, atrapalhado no meio de tudo. E novamente revelações do passado do Jin estavam por vir. Enquanto todos estavam na partida de vôlei, uma pessoa misteriosa chega. Então, de repente, Leon se aproximou e disse: Borboleta, tome cuidado, não deixe ele descobrir você. Borboleta olhou para trás e falou: relaxa, faz séculos que eu não luto contra ele. O Jin não deve se lembrar de mim. Além disso, olha para ele. Nessa forma, ele parece um idiota, mas ao se transformar, se torna o nosso pesadelo. Em seguida, Borboleta começa a contar sua história, assim dizendo: eu me lembro como se fosse ontem, ter que fugir do meu lar por causa dele, a dor e desespero de ver aquela forma. Borboleta então disse a Neon que não era para desafiar Jin, pois o objetivo delas era outro. Neon então concorda que elas vieram para a Terra apenas para descobrir o limite da força de Jin. Assim as duas se afastaram por enquanto do monstro que era Jin. Muito longe dali, o ancião estava quase pronto com a armadura do zumbi que estavam fazendo. O assistente, ainda muito curioso, perguntou mais sobre as antigas civilizações e o que afinal eles eram. O ancião então respondeu que as antigas civilizações antes deles não deixaram nada para trás. Era como se tivessem fugido do planeta, cortando a cena para o intercâmbio, pois ele havia finalmente começado. E o Jin estava de capitão de sua frota, e todos os seus subordinados estavam com eles em seus navios. Mas os humanos não sabiam que eram zumbis, comandando os navios ou até mesmo pilotando casas em cima de suas cabeças. Os competidores do país A são Frota Zumbi, Frota de Aço Inoxidável e Frota das Salsichas. Os competidores do país B são General Bangu e as irmãs Yao, General Xing e General Hu, e todos eles mal sabiam o que estava prestes a acontecer. O evento do intercâmbio entre os países finalmente começou, e Taishan de início já havia sentido algo diferente. Borboleta perguntou o que estava de errado, e Taishan disse que havia alguém da mesma espécie que ele em algum navio à frente. Borboleta, incrédula, não acreditou nas palavras de Taishan, pois isso deveria ser impossível. Já na competição, 2 dos generais estavam em confronto para ver quem capturava a ilha, que valia 40 pontos, e vários disparos foram lançados entre os navios, até mesmo indo para um confronto direto. No entanto, de repente, o assistente do Dr. Genis havia avistado os navios de guerra, e para o azar deles, a ilha que todos estavam querendo capturar era onde eles estavam escondidos. O líder do departamento, apenas observando, pegou a oportunidade e quis pegar a ilha para si, mas as irmãs Yao perceberam e também pensaram a mesma coisa. Assim começaram uma corrida. Já o Dr. Genis, vendo os 2 navios virem em sua direção, ficou desesperado, se perguntando como eles haviam achado, mas não se passava de uma coincidência, pois os presidentes dos países escolheram aquela ilha porque era uma ilha neutra entre os territórios. Voltando para o Dr. Genis, já desesperado, perguntou se o ancião havia terminado de configurar o zumbi, mas o ancião disse que ainda não, e se os humanos estão vindo aí, ele deveria usar a nanotecnologia nos zumbis mais fracos que ele estiver para ganhar em tempo. Então o Dr. Genis, furioso, decidiu fazer um exército para atrasá-los, e um grande acontecimento que iria mudar a humanidade para sempre estava prestes a acontecer. O Dr. Genis decidiu fazer um exército de zumbis modificados para atrasá-los, e enquanto isso o intercâmbio continuava. Lan Ling, vendo que os humanos estavam batalhando entre si, disse para a rainha Griris era uma boa hora para atacar. Então a rainha falou: abram fogo, e bum, tiro de munição real foi lançado. Borboleta, Ni e Taishan já sentiram que algo estava de errado, e Taishan, sem pensar muito, apenas com um movimento ergueu uma das rochas, assim bloqueando o tiro que iria atingir o navio. O capitão do navio deles, desesperado, gritou: os desgraçados do país A estão usando munição real. A rainha estralou seus olhos, pois
havia alguém especial naquele navio. Taishan mandou eles seguirem em frente com força máxima. Lanling, olhando apavorado, falou: nós vamos bater de frente com eles. E a rainha e Borboleta falaram juntas: vamos fazer eles em pedacinhos. Então os dois navios com potência máxima não pararam. A rainha e Taishan correm em direção à frente dos navios. Taishan lançou um ataque e Gris conseguiu defender o seu navio. Mas no segundo seguinte, Taishan não parava de avançar e já estava em cima deles. A rainha então disse: ele é rápido. Taishan, com sua força, caiu em cima do navio. Assim, com sua força, levantou ele para o ar. Lanling dentro do navio: o que é esse cara afinal? A rainha, para rivalizar com apenas uma mão, mexeu o oceano fazendo um redemoinho. Enquanto vários conflitos aconteciam, Jin estava totalmente perdido. E em vez de levar o navio para o Polo Sul, ele levou o navio para o Polo Norte, ficando muito longe do intercâmbio, assim sendo o Jin de sempre. Enquanto vários conflitos aconteciam, Jin estava totalmente perdido. E em vez de levar o navio para o Polo Sul, ele levou o navio para o Polo Norte, ficando muito longe do intercâmbio. Elank e Violeta estavam com raiva de Jin, pois eles a levou para longe da competição, e decidiu ficar e pescar um pouco, o Jin sendo o Jin. E ao mesmo tempo, no intercâmbio, a rainha e Taishan estavam lutando. Taishan, vendo que a rainha estava no ar, com sua habilidade do elemento, foi com tudo para cima da rainha, e um braço gigante de pedra apareceu no oceano. A rainha tentou desviar, mas acabou sendo pegada pelo braço de Taishan, e todas as pessoas vendo essa luta ficaram chocados, pois para eles aquela luta era surreal. Enquanto isso, na corrida para pegar a ilha, o presidente disse ao líder do departamento que tinha alguma coisa naquela ilha, e o líder acabou avistando vários zumbis gigantescos na ilha. O Dr. Genis havia criado seu exército de zumbis. O presidente Shield perguntou ao líder o que eram aquelas coisas na ilha. O líder, vendo que algo estava de errado, mandou eles voltarem com o navio e se afastarem daquela ilha. Mas de repente, sem aviso, uma pedra gigantesca foi lançada da ilha em direção ao navio das irmãs gêmeas. Os presidentes ficaram chocados, achando que tudo fazia parte do intercâmbio. No entanto, eles nem imaginavam que o Dr. Genis estava naquela ilha. O líder, sendo esperto, falou: todos vocês ataquem, há um inimigo real que está naquela ilha, do outro lado do mundo. O Jin estava pescando tranquilamente com seu subordinado, e se perguntando onde Violeta e Lank tinham ido. No meio do oceano, Lank e Violeta estavam tentando voltar ao intercâmbio. No entanto, um dos zumbis disse que eles não tinham combustível suficiente para chegar até lá. Violeta, putaça, gritou que não queria desistir de jeito nenhum e mandou todos eles remarem, nem que seja preciso. No segundo seguinte, no som do tambor, 1, 2, 3, 4, e todos os zumbis estavam remando o navio para tentarem chegar na competição. E enquanto tudo isso acontecia, o ancião conseguiu terminar o zumbi que iria derrotar Jin. O assistente apavorado falou para o ancião: não solte essa coisa aqui. O ancião então disse: eu já o soltei no oceano, muito longe dali, na Ilha Guá, onde o intercâmbio havia começado. O zumbi que foi criado pelo Dr. Genis e o ancião finalmente foi solto. O ancião finalmente havia terminado o zumbi. Assim ele disse para o assistente que o largou no meio do oceano, muito longe dali, na Ilha Guá. Lost e Fury estavam se preparando para colocar o plano da rainha zumbi em prática, mas de repente Fury avistou algo que chegou na praia. Era uma cápsula de ferro, e dentro da cápsula uma mão de ferro se aproximou, assim dobrando o ferro com facilidade, querendo sair. Então Fury e Lost sentiram uma presença monstruosa vindo da cápsula, uma presença que fazia eles quererem se ajoelhar. Do outro lado do continente, Black sentiu a presença, ficando paralisado. Todos os subordinados de Jin correram até Black, perguntando o que era isso que eles estavam sentindo. Era a presença esmagadora do seu rei, ficando todos confusos. Black, apavorado, não sabia responder e simplesmente ficou congelado de medo. Voltando para a Ilha Guá, o zumbi saiu da cápsula. Realmente mais um ser supremo havia nascido no mundo. Fury e Lost estavam congelados no mesmo lugar, apenas olhando para aquele zumbi. O zumbi então começou a dar seus passos para a direção de Fury e Lost. Já o ancião, com sua voz diabólica, ficou animado, pois seu experimento havia sido um sucesso. Fury e Lost estavam sentindo o peso da aura do zumbi de perto. O ancião animado gritou: acabe com eles, dando uma risada de psicopata. Então o pior aconteceu. Para o ancião, é claro, pois o zumbi abraçou Lost chorando e dizendo: que bom que todos vocês estão vivos. E o zumbi se comportou assim porque ele é a réplica do Jin, assim amando os zumbis, porque todos os zumbis são a sua família.
família. O zumbi então abraçou Lost chorando e dizendo que estava muito feliz, que todos eles estavam bem. Lost realmente não estava entendendo o que ele queria dizer. Já o ancião estava se descabelando um pouco de cabelo que tinha, pois o zumbi estava sendo amigo do outro. Já o zumbi se ajoelhou e agarrou o pé de Lost, falando que ele estava se sentindo muito sozinho. Então ele se levantou e pediu desculpas por ter sido rude, assim se apresentando como Jim. E Lost, confuso, perguntou se ele era um zumbi, e o Jim disse que sim, mas realmente ele não esperava que todos estivessem vivos. No entanto, assim eles pouparam ele do trabalho de ressuscitar todos eles de novo. Lost, escutando essas palavras, ficou confuso, se perguntando como assim ressuscitar de novo. De repente Fury apareceu e disse que sim, esse cara era um zumbi, pois ele havia o escaneado. Lost, curioso, perguntou o porquê o Jim era assim. O zumbi então respondeu que isso não importava, pois até ele mesmo não sabia como iria ficar depois de se transformar. Fury e Lost realmente acharam esse zumbi muito esquisito. Então, sem aviso, Gold os chamou, falando que eles deveriam ir para o avião, que a rainha estava os esperando. Assim eles partem, e enquanto estavam no avião, eles falaram para a rainha que conheceram um zumbi muito legal. O Jim sempre o Jim, não importa se é réplica. Então um zumbi muito feliz disse: ah, como é bom, agora vou dar uma olhadinha por aí. Essa olhadinha acabou dando a maior tragédia da humanidade. Então um zumbi muito feliz disse: ah, como é bom, agora vou dar uma olhadinha por aí. Já o Dr. Jane estava com muita raiva do ancião, pois para eles o experimento foi um fracasso. Já na cidade, o zumbi havia chegado perto dos humanos, e vendo todos aqueles humanos à sua frente, ele mudou completamente, querendo destruir todos ali. Assim ele deu um salto para o céu, e com um golpe estrondoso, apenas com sua força bruta, partiu a cidade ao meio, jogando tudo e todos para os ares. E Fury, Lost e a rainha, que estavam no avião, foram atingidos pelos destroços, mas por sorte eles conseguiram estabilizar o avião. Lost, ao olhar para fora, não acreditou em seus olhos. A metade da cidade estava no céu. O Dr. Janice e o ancião ficaram sem palavras ao verem aquela cena. O zumbi que eles criaram realmente poderia derrotar Jim. No meio do oceano, Lank e Violeta viram a cidade sendo erguida, pensando que era o Jim que havia feito isso com a cidade. Uma grande batalha estava prestes a começar. No meio do oceano, Lank e Violeta viram a cidade sendo erguida, pensando que era o Jim que havia feito isso com a cidade. Voltando para a rainha e Taishan, que estavam lutando. Taishan havia aprendido com o braço de rochas. Então a rainha disse: quem é você? Apenas o Jim pode ser meu rival. E facilmente ela acabou se libertando, os chamando de fracos. Taishan, olhando isso, falou que agora aquela mulher estava pronta para lutar a sério. Mas antes que a rainha fosse para cima deles, Nian disse a Griris que eles não tinham más intenções, e sim que apenas queriam saber onde estava o mestre de Griris. Griris, ao escutar essas palavras, ficou confusa, se perguntando do que essa menina estava falando. Borboleta, muito irônica, percebeu o jeito da rainha, que não havia entendido nada do que estava acontecendo. Então Borboleta disse: você realmente acredita que vampiros existem na Terra? Você realmente deve ter sido deixada para trás há muito tempo. Taishan se intrometeu e disse que a vampira na frente deles tinha um DNA que a fazia imortal. Realmente era algo impossível. Alguém deve tê-la deixado assim, talvez o mestre antigo dela. A rainha não estava entendendo nada do que eles estavam dizendo. Eles estavam na Terra para estudar a força de Jim, e como a rainha estava na Terra, eles queriam que ela contasse o que descobriu sobre a força dele, e também dizer onde estava o mestre dela. A rainha, com ódio, cansou de escutar essas palavras e disse que iria acabar com eles por ter insultado ela. Borboleta agora estava sentindo o poder gigantesco da rainha. No entanto, quando a rainha iria partir para cima deles, ela viu a cidade sendo jogada para o céu, assim todos ficando chocados com a cena. E não apenas eles, todos os presidentes dos países ficaram incrédulos com isso. Mais um rei havia pisado na Terra.